Estamos de volta com mais um episódio do podcast O X da Coisa e eu, Liliane Ravani, hoje converso com a pastora Silvia Nogueira, a primeira pastora da Convenção Batista Brasileira. Silvia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Liliane. Prazer estar aqui. Conte um pouquinho da sua trajetória. Então, a trajetória é sempre uma coisa extremamente subjetiva, né? Porque quando a gente pensa em trajetória, a gente pensa em tudo que a gente já viveu, né? Mas se a gente for pensar em termos de conquistas, então eu diria que eu sou uma pastora batista, eu me consagrei, né? A minha igreja me consagrou, primeira igreja batista em Campo Limpo, em 1999. Então, eu tenho uma caminhada aí de 26 anos, mais ou menos, né? Meu concílio foi dia 26 de junho de 99, minha posse como pastora titular da igreja foi no dia 10 de julho de 99, na Pilha de Campo Limpo, São Paulo, capital. Então, já se vão 26 anos, mais ou menos, de trajetória. Desde então, eu não estou mais em Campo Limpo, mas já estive na Educação Teológica, na Baixada Fluminense, no Seminário Teológico Batista de Belfor Roxo. Já estive na Primeira Igreja Batista de Vila de Cava, já estive como capelã na Universidade Rural do Federal Rural do Rio de Janeiro, na época num convênio com a Primeira Igreja Batista Seropédica, no Rio de Janeiro. Já estive na Primeira Igreja Batista em Jardim Santa Amélia, Belfor Roxo, e nesse exato momento eu estou cooperando, né, de certa forma, como uma co-pastora da pastora Rosane Lima, na Igreja Batista Nova Betânia, em Xerém, no Rio de Janeiro. Eu sou formada em Letras pela Universidade Federal Fluminense, sou professora da Rede Municipal de Macaé, na área de língua portuguesa, sou mestre em Educação pela UERJ, e, se Deus quiser, esse ano estaremos no doutorado na USP. Estou Parabéns. torcendo por isso. Parabéns, excelente. Silvia, nos últimos anos, as redes sociais se tornaram também um campo de disputa espiritual, emocional e política. Mensagens em nome de Deus, muitas vezes não verdadeiras, se disseminam. O que está faltando, Silvia? Em sua opinião, o que torna o ambiente evangélico, especialmente entre as mulheres, tão fértil para esse tipo de conteúdo? Ai, Liane, você tocou numa questão que me incomodou bastante há 4 anos atrás, né, porque a gente está fechando os 4 anos do atual mandato do presidente Lula, mas na época que antecedeu a última eleição, a gente viu um movimento que até então eu não tinha percebido. E eu me recordo de ter feito, inclusive, um artigo sobre isso no meu blog, a respeito de como as mulheres, nos grupos de WhatsApp, transmitem mensagens, sabe aquela mensagem encaminhada com frequência, né? Sem nenhum tipo de pudor, no sentido da verificação da informação. Né? Eu não sei te precisar, porque eu acho que a gente está num processo ainda de investigação desse momento histórico, mas assim, eu não sei te precisar se isso é apenas a, a facilidade que a rede social do WhatsApp dá para transmitir o que se recebe e passar adiante, ou se isso é uma espécie de computação da, da, da fragilidade das mulheres em verificar se a informação é verdadeira ou não. Então, assim, eu acho que, infelizmente, os grupos de mulheres, e eu sou testemunha desses grupos de mulheres, porque minha mãe, por exemplo, faz parte de uma igreja na minha cidade, que tem um grupo de WhatsApp da União Feminina, né? Das mulheres cristãs. E várias vezes a minha própria mãe me perguntou assim, sabe se é verdade? E me mostrou o post que ela recebeu no grupo oficial das mulheres daquela igreja que ela pertence. E eu disse, mãe, olha, às vezes era, às vezes não era, né? A maior parte das vezes não era mesmo.
porque aí eu fui linkando ela com outras informações que vinham testadas daquela questão. Então, assim, eu acho que as mulheres, elas estão extremamente servis a um tipo de instrumentalização da fé que a gente veio vendo a partir, especialmente a partir desses últimos 10 anos, né? A instrumentalização da fé, em que as mulheres são extremamente ativas no processo de comunicação. Então, imagina, uma coisa que chega no WhatsApp de um grupo masculino, dos raros grupos masculinos que existem, né? Pode até ter um tipo de crivo, mas um grupo de mulheres, que é uma coisa frequente, que a gente fala sobre tudo misturado, né? A gente não tem realmente essa preocupação em verificar se é verdade ou não. Então, assim, nos últimos 10 anos, os grupos de WhatsApp das igrejas, das mulheres, têm sido, de fato, um terreno fértil para a disseminação de fake news, como uma espécie, sim, de captura, né, dessa massa de mulheres que estão extremamente dinâmicas na vida das igrejas para disseminar, às vezes, um pensamento ou uma informação que favorece a A ou B. Então, de certa forma, estamos sendo instrumentalizadas politicamente por esse pessoal que dissemina fake news e que a gente vai reproduzindo nesses grupos sem nenhum tipo de critério. Então, o que me preocupa, Liliane, é que eu não sei precisar mesmo se é apenas uma questão de preguiça, né? A gente recebeu, achou interessante, passou, sem nenhum tipo de educação tecnológica nesse sentido, verdade ou não, ou se de fato essas mulheres concordam com aquilo que recebem, porque faz algum tipo de eco no coração delas e na compreensão que elas têm de mundo. Se isso for verdade, é extremamente preocupante, porque o que a gente vê de notícias falsas, que são extremamente absurdas, né? Se elas têm um acolhimento no coração dessas mulheres, a gente precisa se preocupar, de fato, com o tipo de formação que a gente está tendo na vida comunitária e também no dia a dia, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda está num terreno muito nebuloso para dizer assim, como é que isso acontece, né? Está muito nebuloso ainda, mas eu acho que as mulheres precisam se comprometer, as mulheres cristãs, as líderes desses grupos, a uma educação de checagem, né? Eu não sei se você conhece, Liliana, possivelmente sim, existem coletivos jornalísticos de verificação de notícias falsas, e tem um em particular, evangélico, extremamente importante, chamado Bereia, o coletivo Bereia, que faz checagem de fake news. Eu acho que a gente precisa deixar um pouquinho a preguicinha de lado e fazer uma verificação se aquilo que a gente recebeu de alguém é realmente verdade. E se aquilo que a gente recebeu que é falso tem algum tipo de eco no nosso coração e a gente percebe depois que é falso, a gente também precisa repensar a forma como a gente está vendo o mundo e as coisas, né, nesse Sim. país. Eu não sei se a gente está na direção do que você me perguntou, mas eu acho que nesse momento eu não tenho uma resposta precisa a não ser essa. Silvia, na sua avaliação pastoral, qual a relação entre espiritualidade fragilizada e a facilidade de acreditar e compartilhar mentiras? Então, eu estava fazendo um percurso histórico, eu gosto de fazer percursos históricos, né? De como é que a gente chega, de repente, nesse estado de coisas que a gente está vivendo agora nas igrejas locais, né? Eu acredito que nos últimos 30 anos a gente fez um movimento de não se importar muito com a educação teológica de qualidade, para trazer essa educação formativa dos membros da igreja para a igreja local. Isso não é necessariamente um problema. O problema é quando essa educação teológica, bíblico-teológica, que é dada na igreja local, ela não produz aquilo que é muito caro na experiência batista, que é a liberdade de pensamento, né? E é também a possibilidade de você interpretar as escrituras à luz de Jesus Cristo, né?
para qualquer coisa na sua vida, né? Então, assim, a gente está vendo assim, muita coisa comercializada de fora do país, né? Por exemplo, muito material de formação que está linkado a projeto de igreja X ou Y, né? E pouca preocupação com o amadurecimento da fé cristã, porque uma coisa que é cara na experiência batista, Liliane, é a questão de você checar as coisas, né? Aquele espírito bereano, Sim. somos paulinos, né? É aquele espírito bereano de você vai olhar tudo, né? E escolher, entender aquilo que é o bom, a luz do Espírito Santo, que nos dirige, mas também a luz das verificações da realidade, né? Seja o instrumento da ciência, seja o instrumento do conhecimento, seja o instrumento da própria experiência que a pessoa tem de vida, que é capaz de dar um discernimento para ela sobre aquilo que é correto ou incorreto, ou aquilo que é verdadeiro ou falso. Então, assim, a gente viveu esses últimos 30 anos um pouco uma apologia, um descrédito ao conhecimento Sim. científico, né? Sim. E quando vocês acreditam no conhecimento científico, que, na minha opinião, por exemplo, conhecimento científico, a ciência é dádiva divina, né? Sim. Todo conhecimento humano é, a princípio, dádiva divina, né? Então, a gente desacreditar desse conhecimento é deixar de lado uma ferramenta importante para a análise da realidade, né? Então, por exemplo, vou usar um exemplo muito prático para todo mundo entender, né, o que eu estou querendo dizer. Quando você questiona a veracidade, né, a eficiência de uma vacina, por exemplo, desacreditando o método científico que foi utilizado, que não foi do nada, né, gente? Foi um processo de evolução de um equipamento, de uma metodologia já estava em curso e que foi direcionada para a questão da Covid-19. Por exemplo, vou dar um exemplo da Covid-19. Né? Quando você questiona a vacina, você está questionando a ciência e como ela produz conhecimento. Mas olha só que coisa louca, como é seletivo. A pessoa não tomou a vacina, um exemplo, porque recebeu no seu WhatsApp uma série de mensagens dizendo que aquilo não era de Deus, que aquilo não funcionava, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mas continuava tomando seu analgésico para dor de cabeça. Exato. Foi produzido pela mesma ciência, pelo mesmo princípio. E outros Continuava remédios, tomando câncer. perdão, e outros remédios nem comprovados com eficácia. E tomavam para. Exato, tomava remédio de verme. Sim. Quer dizer era uma espécie de seleção do que acreditar e o que não acreditar. Mas aí não é um Então, eu acho efeito que bolha. é, Desculpe, não é um efeito exato, bolha. Viviane. Eu acho que quando a gente que tem uma formação protestante, como nós temos como batistas, depois uma caminhada batista, em que o conhecimento científico, bíblico, é uma coisa importante para nós, porque um dos nossos princípios é o livre exame das escrituras, a liberdade de pensamento. Quando você se posiciona de uma forma que aceita as fake news que vieram sobre vacina, por exemplo, mas tem N outras coisas, né? Acontecendo o tempo todo. Sem checar, certo? Você, na verdade, fez uma escolha, certo? E a escolha que você fez tem um lastro histórico, ela vem sendo construída. É isso que eu quero dizer com os 30 anos atrás. Quando você faz uma escolha e não ouvir a ciência e ouvir o famoso tio do WhatsApp ou a encaminhada com frequência, você está fazendo uma escolha que foi construída ao longo desses últimos, pelo menos, 50 anos, em que a educação teológica não é mais importante, né? Educação teológica de qualidade, obviamente, né? Em que a diversidade de pensamento já não é mais tão desejada, que a ideia de liberdade de pensamento também não é mais desejada, e que também a centralidade da pessoa de Jesus Cristo na interpretação da Bíblia e da realidade
não está mais no centro das coisas. Então, eu acho que a gente vem num processo de deseducação, e que a igreja, infelizmente, não falo de todas, obviamente, mas a maior parte das igrejas batistas foram nesse caminho, né? Com material vindo de fora, com sim, ideologia vindo através de lideranças para a vida da igreja, fazendo você olhar apenas numa direção e não no todo. Né? E toda vez que você só olha para uma direção, você perde o todo. Se perder o todo, você é capaz de ser enganado com uma notícia que não é, na verdade, verdadeira. Né? E com uma certa preguiça. Eu vou insistir na questão da preguiça, que é uma preguiça do nosso tempo. Eu sou professora de língua portuguesa, eu sei como meus alunos são preguiçosos para poder ler coisas, para checar coisas, para verificar coisas. Enquanto eu sou de uma época em que, e particularmente eu, né, eu tenho uma curiosidade extrema sobre as coisas, então a pesquisa para mim é uma coisa prazerosa, meus alunos odeiam a pesquisa. Né? E meio que é uma espécie de circunstância da nossa sociedade contemporânea, um pouco dessa preguiça em ver e ler e checar coisas. Mas só que a gente precisa pensar, Liliane, que eu acho que essa é uma questão fundamental, e este ano é um ano extremamente importante, porque é novamente um ano de eleições, mas também é um ano em que a gente tem rumores de guerra acontecendo, a gente tem várias coisas acontecendo no mundo que precisam Inteligência de um posicionamento, artificial, né? exato, que precisa de um posicionamento da pessoa que é cristã, né? A gente precisa deixar essa preguiça de lado e checar a informação, sim. Né? A gente tem que sair, furar as nossas bolhas, para poder ir na bolha vizinha e comparar. E aí a gente vai recuperar essa figura dos bereanos no Novo Testamento. E recuperar a figura do bereano que confere. Mas não pode conferir na sua própria bolha. Isso não existe. Né? Você confere quando você pega duas coisas que são opostas e reflete. Se você também não refletir, não adianta você pegar duas coisas contrárias, porque você vai continuar pensando da mesma forma. Você tem que deixar, à luz dos dados da sua própria realidade e daquilo que você está ouvindo que é antagônico, descobrir o caminho, né? O caminho que é o correto. Então, assim, eu acho que a gente está, como percentual evangélico, o último censo está indicando isso, a gente aumentou em termos proporcionais o número de evangélicos do Brasil, e a gente tem um Brasil que, aspas, gospel, no sentido de que, de certa forma, até a própria mídia entendeu que esse é um caminho de venda, então a novela tem os personagens que são crentes, as músicas que antes eram restritas ao universo da igreja, ao universo do consumidor evangélico, virou a música do mercado. Então, assim, a gente também tem esse Brasil gospel, não pode nos enganar no sentido de que a gente precisa continuar fazendo o que a gente sempre fez, sem preguiça, checar se aquilo que vem tem base na realidade, ouvir posições contrárias e analisar e refletir. E, sobretudo, eu acho que a gente precisa, quando alguém fala em nome de Deus, que essa é uma outra questão, e quando alguém fala em nome de Deus, um pastor, uma pastora, a gente precisa checar como batista à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Se aquilo que está sendo dito é, de fato, né, oriundo da palavra de Deus. Ou Né? até um líder político que fala em nome de Deus, que diz que Exato. fala em nome de Deus e usa a religião como palco, como palanque, como disputa. Realmente, Exatamente. eu concordo com você. E Uhum. como, na sua opinião, essa narrativa do inimigo, seja político, ideológico ou espiritual, tem moldado o imaginário dos crentes nesses últimos anos? A gente percebe, eu fiz teologia, você também fez, que muitos líderes que até estudaram se deixam levar e estão utilizando seus púlpitos para ensinar aquilo que não é a palavra de Deus. Uhum. Bom, a gente não pode falar pelos outros, né? Mas a gente tem uma observação, por exemplo, tem de fato muitos líderes religiosos que têm feito uma escolha
que é um pouco a escolha que Jesus também já denunciava, que é a escolha por Mamon, né? O Deus Mamon está sempre presente como uma opção para quem é líder, segundo Jesus, né? Você pode escolher servir a Deus ou servir a Mamon, por exemplo. A Mamon, para quem não sabe, é o Deus do dinheiro, né? O Deus do poder e do dinheiro. Então, Sim. assim, existem mesmo, porque somos homens e mulheres, de carne e osso, líderes religiosos que seguem, fazem escolhas, lideram, pregam com uma intenção de acumular dinheiro e poder. Isso é um fato. Mas não é um fato novo, isso é um fato antigo. O que a gente está vendo de novo é que, como esse movimento de um Brasil gospel e de um crescimento da influência evangélica no meio social, a gente vê mais articulado essas lideranças que têm interesse em poder e dinheiro, lideranças religiosas, se manifestando de alguma forma. Seja em bancada evangélica na Câmara, no Senado, seja lá onde for, né, em termos de prática legislativa, seja nas suas igrejas locais, influenciando numa direção ou no outro no espectro político brasileiro nesse momento. A gente realmente não pode se enganar, porque aquilo que está por trás é mamon, não é Deus, mas é mamon. Dinheiro. Fora essa questão, eu acho que a gente precisa também, como crente, né, que a gente como mulheres, homens de Deus nas igrejas de hoje, a gente está vivendo um tempo muito difícil. A gente precisa reconhecer que o tempo é difícil. O tempo é difícil porque não há emprego para todo mundo. O tempo é difícil porque a gente achou que aquelas 2, 3 faculdades que a gente tinha feito ia fazer a gente ficar no melhor emprego do mundo, e não é verdade. Só que isso é um fenômeno mundial, não é um fenômeno apenas brasileiro, né? Mas o que isso traz de ressentimento, de recalque, de frustração com a vida é muito forte. A gente precisa reconhecer que a gente está nessa dimensão. Então, quando a gente vai para a igreja, a gente espera encontrar nessa igreja aquela voz que diga assim: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Né? Às vezes, os nossos colegas, pastores e pastoras, podem pegar essa expectativa que o crente tem, que as pessoas têm hoje nesse momento, de que quer que as coisas fiquem tudo bem, e direcionar para lugares que não são tão evangélicos assim. Né? Infelizmente, a gente tem essa realidade. E o que cabe a nós, né, que somos do Senhor e a gente quer continuar nesse caminho? A gente precisa exercitar o que Deus nos deu, é o livre-arbítrio, é a capacidade de reflexão, é a capacidade de pensar para além do seu próprio arraial. Quer dizer, você olha para a sua vida, mas tem que olhar para o todo também. Sem esse diálogo, que é um diálogo bastante antigo na experiência protestante, entre olhar o que é a sua vida e o que é a realidade maior, isso é um diálogo antigo também da experiência protestante. Você olha para a sua vida e percebe que sua vida está conectada com a sociedade como um todo. Se a gente não continua fazendo esse movimento de a minha vida e a sociedade, a minha vida e a sociedade, a gente é facilmente enredado por essas lideranças que, no fundo, estão interessadas em si mesmas, né? E que não respondem, no fundo, também aquilo que a gente espera ouvir nesse momento tão difícil da história brasileira e da humanidade, em que a gente tem pouco recurso, pouca perspectiva de mudança, né? Mas que a gente ainda quer continuar tendo esperança. Então, a gente vai para a igreja também em busca dessa esperança. Mas essa esperança precisa ser real, ela precisa ser realista. Ela pode dizer assim: olha, nesse momento é isso, mas a gente pode construir outro caminho. Né? Nesse momento a gente tem isso, vamos por esse outro caminho. A gente, infelizmente, está vendo pouco isso. Né? Mas nada que possa dizer se estamos no final da linha. Eu acho que a gente ainda tem, guarda muita gente, muita liderança, muito homem e mulher de Deus, que entende que o nosso papel nesse tempo é o papel de construir essa esperança, mas uma esperança baseada na realidade tal qual ela é, sem ilusão, sem
tendência ideológica para lá ou para cá. A Sem realidade como ela autoajuda, né? que é difícil, não é um movimento simples, né? Assim, de viver a experiência cristã à luz do Evangelho para este tempo. Né? Porque eu acho que a gente também. Eu sou crente desde os meus 12 anos, né? Nasci numa família evangélica, eu tenho 56 anos, vou fazer 57. Então, assim, a minha igreja de infância não existe mais. Né? A minha igreja de infância não existe mais, talvez nem a sua, né? Nos seus valores, na sua prática, na sua forma de ver as coisas. Ok, mas uma coisa importante é que a gente precisa continuar se posicionando na vida como era no passado. Se posicionando de que forma? Com olhos abertos para ver a realidade e com o coração inclinado a ouvir o Senhor falando qual é o caminho. Se a gente não Não faz esse existe, movimento, já era. A não gente é existe, levado como vento. desculpe, mas não existe mais, de repente, na forma, mas a essência continua. Uhum, Você falou uhum. de Sim, esperança. Quem é a nossa esperança? exato, exato. Se a gente não Isso se tem que posiciona, continuar. a gente é levado que nem vento. Como a própria palavra diz, né? Ah, ali é a coisa, então vamos para lá. Ah, não é ali, vamos para lá. A gente precisa, de fato, assumir que é um papel. O que eu estou querendo dizer também, Liliane, é que, como a gente está num tempo em que a gente tem pouca perspectiva e que a vida não está simples para ninguém, porque a gente tem poucas oportunidades, a gente está muito cansado. E, ao estar cansado, a gente prioriza o que a gente vai gastar a nossa energia. E a gente não está gastando a nossa energia em checagem de notícia. A gente não está gastando a nossa energia em checar se aquilo que o pastor da minha igreja, a pastora da minha igreja, ou o líder midiático que eu ouvi, ou o negócio que eu recebi via WhatsApp, é verdade ou não. A gente está com pouca ânima, pouco ânimo para poder dar conta dessa checagem. Mas o que eu estou querendo dizer também, para quem está nos ouvindo hoje, ou quando for nos ouvir, é que é fundamental nesse momento em que a gente não perca tempo e assimilando as coisas sem checar. Eu acho que isso é um movimento necessário, educativo, pedagógico, cristão, batista, para a gente pensar na nossa própria formação, de checar da realidade. Né? Nenhum crente batista na história dos batistas se desligou, se desconectou daquilo que estava acontecendo no seu tempo. A gente também não pode fazer a mesma coisa. Né? Só que a gente tem que ter agora as nossas próprias estratégias de resistir a essa manipulação geral. Porque o arraial evangélico parece que é um campo mais fértil para fake news, e isso já está comprovado, inclusive em pesquisa, que o arraial evangélico é mais fértil para pesquisa, justamente porque se veio do pastor, como é que eu vou não acreditar? Se veio da minha líder de união feminina, como é que eu não vou acreditar? Se veio da irmã fulano, como é que eu não vou acreditar? Então, a gente precisa realmente rever essa posição batista, inclusive, de checagem de informação, porque ela é parte importante, especialmente nesse tempo, da nossa qualidade de vida cristã e da possibilidade de a gente mudar as coisas como elas estão. Se elas estão ruins, a gente é capaz de mudar se a gente tem consciência daquilo que está ruim, de fato, né? Sim. Com a nossa ação. Silvia, então, a igreja tem reforçado, inconscientemente ou não, esse discurso de ódio, esse discurso mentiroso, esse discurso que não está de acordo com a palavra de Deus? Eu acredito que sim. Acho que qualquer pessoa que viveu os últimos 14 anos no Brasil, na fase adulta, sabe que foi isso que aconteceu. Né? A gente tem pastores, especialmente no sul do Brasil, mas não só, na Baixada Fluminense está repleto de pastores
que usaram suas igrejas para defender um candidato em relação ao outro, né? Então, eu acho que assim, a gente está mesmo um pouco à mercê de uma construção do tal do inimigo, né? O inimigo é sempre o outro e o inimigo é sempre o diferente. Só que quando a gente faz esse movimento de achar que aquilo que é diferente é o meu inimigo, a gente se fecha para aquilo que o outro realmente é. Então, esses dias aqui em casa, a, a, a pessoa que nos ajuda aqui em casa, fazendo faxina aqui em casa, a senhora, ela falou sobre as eleições desse ano e falou que o filho dela falou uma série de coisas sobre as possibilidades de candidatos e tal. E ela falou assim, mas olha só, falaram que ia acontecer tal coisa. Aí eu perguntei para ela, está acontecendo tal coisa? Ela parou, não. Aí, mas falaram que ia acontecer tal coisa. Eu disse, está acontecendo tal coisa? Ela disse, não. Aí ela falou uma terceira coisa, foram três coisas. E está acontecendo. E eu sempre perguntava, está acontecendo isso? Ela disse, não. Então por que é verdade isso? Né? Aí ela ficou em silêncio. Porque todas as informações ela recebeu do filho dela. É uma senhora simples. Ela recebeu do filho dela. Poxa, é meu filho. Como é que meu filho vai se enganar? É. Que é mais escolarizado do que eu, né? E aí, quando eu confronto ela, perguntando para ela, a senhora está vivendo isso? Ela viu alguma igreja fechada? Para usar um dos assuntos que ela falou. Tem alguma igreja fechada? Não. Ela disse, não. Eu disse, e por que isso é verdade? Se não tem. Então, eu Crentes acho que perseguidos? Não. Então, assim, o que a gente está diante, Liliane, que eu acho que é fundamental, é a gente um pouco ouvir e checar. E checar com outras fontes, ok, mas checar também com a realidade que está diante dos nossos olhos. E aqui eu não estou defendendo um candidato nem outro, não, tá? Nem uma corrente, nem outra, não. Eu estou falando de coisas que são práticas. Quer dizer, alguém falou assim, certa vez comigo, há uns anos atrás, dizendo assim, mas vocês fazem, eu sou professor de escola pública, né, de sexto ao nono, falou assim, mas vocês, professores, falou para mim, como professora da rede pública, não sabia nem que eu era pastora, mas vocês, professores, doutrinam os alunos. Eu falei assim, como assim? É. Aí ele falou assim, porque vocês têm cartilhas, não sei das quantas. Eu disse, olha, eu nunca vi isso na minha Nunca vi. vida. Nem eu. Eu nunca vi. Eu não sei em qual escola tá, mas na minha escola, eu estou lá há 14 anos e eu nunca vi. E aí fala assim, e eu, apesar de ter um posicionamento político X, eu vou para a sala de aula para ensinar língua portuguesa. Tá? Eu vou para a sala de aula para ensinar a ler textos, interpretar textos e escrever bem. Eu vou para a sala de aula para fazer isso. Eu não vou para fazer apologia nem X nem Y. Quer dizer, então, assim, eu acho que a gente precisa ter a realidade está na nossa cara. A gente não pode negar a realidade só porque alguém que a gente respeita, ou alguém que a gente admira, ou alguém que fala em nome de Deus, está falando que é outra coisa. Porque a realidade, sinceramente, a realidade é mais forte do que qualquer coisa que a gente possa dizer. A gente pode se enganar, mas a realidade está aí para ser mostrada, né? Sim. Então, eu acho que quando a gente constrói inimigos, a gente, no fundo, faz um desserviço também para a gente. Porque o inimigo se transforma em alguém que a gente não quer ouvir, não quer saber nem quem é, nem de onde veio. A gente tem que parar com isso. Né? Jesus não tinha inimigos, né? Vamos pensar bem? Jesus não tinha inimigos. E Jesus, todos eram alvo do seu amor, exato. indiscriminadamente. Jesus sentava com todos, inclusive com quem não acreditava nele, certo? Então, se a gente não faz esse movimento, né, a semelhança do próprio Cristo, que sentou com a divergência, sentou com fariseus, embora tenha criticado eles, mas
estava na relação com ele, com os escribas, com os zelotes, com os romanos, né? Jesus não tinha problema em conversar com ninguém, né? Até com Para se mulheres ele posicionar. conversava. Mulheres, né? Coletores de impostos, todo aquele pessoal mal visto, né? Os beberrões e comilões, ele estava junto, né? Então, assim, eu acho que a gente também precisa diminuir essa noção de inimigo que a gente construiu também ao longo do caminho, né? Porque quando você constrói no outro o inimigo, você deixa de ouvi-lo, deixa de vê-lo como ele realmente é e deixa de crescer, que é uma coisa que Jesus fez. Muita gente se aproximou de Jesus, conversou com ele e não foi, na nossa ótica, salvo. E está tudo bem. Mas estava lá, a relação foi feita, a interação foi abençoadora. Se o outro não se posicionou a favor de Jesus, isso é uma outra história, decisão deles. Mas a interação foi proveitosa, sempre é proveitosa. Né? E eu acho que a gente precisa, especialmente nesse ano eleitoral, não fazer guetos. Eu acho que se for possível uma palavra pastoral para quem vai nos ouvir, não façam guetos, não façam bolhas, não fiquem em suas bolhas, conversem. Conversem com todo mundo. Né? Vejam as coisas na sua frente, como elas são. E aí façam suas escolhas, né? Assim, para além da questão política partidária, também para a vida é a mesma coisa, para a vida eclesial, para a vida profissional, para a vida relacional. Ouça as pessoas, conversem com pessoas, dialoguem, escutem o outro, deixa a palavra do outro que incomoda passar um pouco na tua cabeça. Né? Vai que ela faz um certo sentido, né? Vai que o outro está certo e você está errado. Né? Então, acho que é importante esse movimento. Jesus ensinou a orar pelos inimigos, não é? Sem dúvida. À luz da palavra de Deus, como diferenciar manipulação emocional em nome de Deus? Depois que botou a musiquinha de fundo enquanto a gente está pregando, é difícil responder essa pergunta, hein? Lá em Betânia, em Nova Betânia, quando eu cheguei lá, eu falei assim para o pessoal do louvor, né? Eu falei assim, queridos, por favor, não coloquem música de fundo quando estiver pregando. E aí eles perguntaram por quê? Eu falei assim, porque me desconcentra, eu acho ruim, acho péssimo, né? E aí eles não fazem, né? Não preciso nem mais pedir, porque eles já não põem a musiquinha de fundo, né? Manipulação emocional parece que virou um dos elementos da experiência litúrgica dos crentes, né? Não está desconectado da coisa maior, como eu te falei, né? Tudo está sempre conectado com alguma coisa. Eu acho que nos últimos 50 anos, a gente passou de uma experiência religiosa submissa que a gente tinha para uma. Agora eu estou livre, agora eu posso escolher o que eu quero viver, né? Com Deus, inclusive, né? E, assim, ficou muito marcado essa coisa de você sentir alguma coisa, né? De ir Sim. para o culto e sentir alguma coisa. Não apenas entender, e o culto protestante é um culto racional, né? Não estou dizendo que a gente está certo nem está errado, mas o culto protestante é um culto racional, da reflexão, com pouco lugar para. Então, assim, a gente teve uma guinada. Até porque o membro da nossa igreja vai numa igreja tradicional, mas durante a semana ele está sendo alvo de uma série de outras igrejas, né, com liturgias diferentes, com espiritualidades diferentes, com compreensões do mundo diferentes, que impacta a experiência dele. E como a gente está, olha lá, olha os links, como está tudo ligado. Como a gente está cansado, numa sociedade extremamente cansativa, em que você quer pensar menos e desfrutar mais, olha que espaço interessante que tem esses lugares e essas experiências,
essas palavras, né, essas liturgias que promovem uma experiência mais sensória, espiritual, mais sensória do que reflexiva. Então, assim, a gente está nesse momento, né, em que a gente quer pensar pouco mesmo, né? Eu não posso fugir dessa palavra mesmo. A gente quer sentir mais e pensar menos, quer ter mais experiência, e experiência que seja catártica, né? Que seja aquela experiência que te enche para você aguentar 3 dias na semana, e na quarta-feira você volta para ter uma nova e vai respirar mais 3 dias na semana. Eu acho que a gente tem esse movimento hoje, né? Justificável pela nossa vida, mas que tem um preço isso, né? Tem um preço isso. Eu acho que a gente não tem como lutar contra isso agora, viu, Liliane? Eu acho que essa é a cena desse momento. A gente não tem como Realidade. lutar contra isso. Mas eu acho que isso tem um prejuízo. E o prejuízo é justamente o prejuízo da reflexão. A gente é manipulável, assim. Quando a gente abdica de pensar para sentir, a gente é manipulado, né? Então, apesar de entender que é uma espécie de antídoto à nossa dor, a experiência mais emocional, é um antídoto para o nosso dia a dia, especialmente nas classes trabalhadoras, né? Esse estado de coisas assim, que a gente tem, mas se não trabalhar não come, e é um trabalho nem sempre digno, e é muito tempo de trabalho, muito tempo de locomoção. Você vai Sim, para a igreja, você não quer pensar, você quer sentir, né? Então, eu não sei se a gente tem uma alternativa a isso, né? Mas isso não deixa de ser, de certa forma, um prejuízo, porque quando você abdica de pensar, você é mais fica manipulado, vulnerável. mais vulnerável, exatamente. Silvia, a gente está caminhando para terminar, mas antes eu queria que você explicasse que práticas podemos adotar Possível. para exercermos uma responsabilidade ética antes de compartilharmos qualquer coisa, independente se é na igreja, se é no trabalho, se é na vizinhança, como ter um comportamento ético com compromisso de testemunho mesmo do evangelho. Então, Liliane, isso vai levar em consideração se o irmão e a irmã entender que aquilo que ele recebe pode ser falso. Se ele não tem esse pensamento de que aquilo que ele recebe pode ser falso, ele não tem por que checar. Entendeu? Então, Entendi. temos um a priori aí. Se o irmão e a irmã não entender que existe uma manipulação da informação feita pela grande mídia, pela pequena mídia, pelo isso, por aquilo, e que chega até você, se você não duvidar do que chega até você, você não tem por que checar. Então, acho que o primeiro caminho ético é a dúvida. Será que isso que está sendo dito é de fato isso mesmo? Se você não colocar em dúvida, não importa quem te mandou. Pode ter sido o pastor da tua igreja, a pastora da tua igreja. Não importa. A líder da sua célula. Não importa quem te mandou. Se você não colocar isso em dúvida no primeiro movimento, você não tem por que checar. Então, acho que o primeiro caminho, né, seria colocar aquilo que você recebe em dúvida. Certo? Colocado em dúvida, você precisa ir para fora do seu arraial para poder checar. É. Você não pode checar dentro do seu arraial, porque dentro do seu arraial está todo mundo pensando do mesmo jeito. Então, você vai para fora do seu arraial para pensar. E um movimento que eu estou falando desde o início. Checar a sua vida, tal qual ela é, a sua realidade. Como é que funciona? Quando você está no ônibus, quando você está na van, quando você está no Uber, quando está no seu carro, quando você está no trânsito, quando você vai no mercado. Checa se aquilo que está sendo recebido cola com a realidade. Certo? Então, assim, se for pensar numa espécie de metodologia ética, você precisa colocar em dúvida tudo que você recebe. É difícil isso? Claro que é.
porque a gente não quer mais pensar, né? Hoje em Mas dia, esse é o caminho. Hoje em dia, temos até a inteligência artificial que grava imagens, sons com a sua voz e vai falar coisas que você jamais diria. Então, a Exato. importância da checagem é imprescindível, porque Uhum. como você vai saber se aquilo realmente é verdade ou não? Uhum. Somente checando. É. Porque o que você está falando agora, inclusive, é o terror do nosso tempo, né? Que a gente está extremamente exposto a um conjunto de ferramentas que tensionam a realidade, né? Então, aquilo que você vê uma imagem de alguém falando alguma coisa, de repente a sua imagem falando de alguma coisa, e não é você, né? Exato. Você nunca fez aquilo. Então, assim, se você, como crente, homem e mulher de Deus, não colocar aquilo que você recebe em dúvida e depois checar para além da sua bolha, seja qual bolha for, você vai estar sempre vulnerável a alguma coisa, manipulado, vulnerável a alguma coisa que, no fato, não é realidade, né? Então, isso vai exigir um esforço seu, viu, meu irmão e minha irmã? Né? Num tempo em que a gente não quer se esforçar para nada, a gente quer sentar no sofá e ver Netflix. Mas a gente precisa realmente entender que a gente está num tempo extremamente desafiador para a gente, e a gente precisa, como homens e mulheres de Deus, aceitar esse desafio, né? Para viver o melhor possível a nossa experiência cidadã e a nossa experiência como homens e mulheres de Deus, eu acho, assim. Até na Netflix tem que escolher, Opa, não é? verdade, sim. Silvia, foi uma maravilha. Eu que Entrevistamos a agradeço. pastora Silvia Nogueira e foi realmente uma conversa bem reflexiva, bem importante. Muito obrigada, Silvia. Obrigada a Foi um você. prazer falar com você. Volte sempre. Eu queria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes. Liliane, primeiro te agradecer pelo convite, eu fiquei muito honrada com o seu convite. Estou sempre à disposição para qualquer um, e especialmente para você e para outros momentos, né? Eu acho que para esse momento em que a gente tem muitos desafios como homens e mulheres brasileiros, né? E homens e mulheres de Deus, eu acho que a gente precisa de fato voltar os nossos olhos para aquilo que está no Novo Testamento, em particular, né? Mas na Bíblia, olhar para aquilo que Jesus fez e faz, e à luz dessa observação de Jesus e os Evangelhos, a gente tentar organizar a nossa vida diária. Né? Eu acho que às vezes a gente só precisa ir para o simples, né? E o simples é olhar para aquilo que Jesus tinha como valor e tentar, de alguma forma, aplicar isso no nosso dia a dia. Se a gente fizer isso, é extremamente revolucionário individualmente e coletivamente. Eu acho que o nosso desafio desse 2026 é esse, né? Da gente realmente ver se Jesus faria as coisas que a gente está pensando em fazer, e se Jesus diria as coisas que a gente anda dizendo, e se Jesus indicaria o caminho que a gente está seguindo de fato. Se a gente disser sim para essas coisas, está tudo bem, mas se a gente disser assim, olha, talvez Jesus não está nesse negócio, então fuja dele. Silvia, você falou exatamente o que eu estava pensando. A dica é: quer checar? Cheque com Jesus. Quer É. checar? Cheque na palavra. Jesus faria o que você está fazendo? Jesus diria o que você está dizendo? Jesus escreveria e postaria nas redes sociais o que você anda fazendo? Então aí você vai ter certeza que está checando na fonte certa, não é? Perfeito, tá ok. Gente, se você gostou, dê o like, se inscreva no canal e compartilhe. Beijos e até o próximo episódio. Tchau, tchau, Silvia. Tchau, querido.